Pronto, então a gravação está iniciada. Então, boa tarde a todos. Estou dando início agora à defesa do trabalho de conclusão de curso 2, né, da discente do curso de bacharel em Química, Kelly Cristina Silva do Prado. Hoje ela vai defender o trabalho que ela desenvolveu no TCC, é a continuidade, né, na verdade, do que ela apresentou no projeto dela, TCC 1. Antes de mais nada, agradecer a banca em ter aceitado em participar, né? Especialmente o Guilherme, né, Kelly, que a gente precisou fazer essa remarcação, né, da sua defesa, e aí precisamos modificar a composição da banca, porque um deles não poderia na parte da tarde. E o Guilherme, como sempre, né, de maneira muito prestativa, muito altruísta, ele sempre aceita esses convites, né, para participar das nossas bancas, tá? E agradecer também ao professor Vignoli, né, o Gabriel Vignoli, colega da Físico-Química, né, pelo tempo dedicado, né? Ele esteve na banca do TCC1, e a gente fica muito feliz, né, em contar com a participação dele, né, Kelly? Muito honrado, né? Então, Kelly, basicamente você terá de 20 a 30 minutos para fazer sua fala, e aí, encerrada essa etapa, a gente vai passar para a etapa de arguição, tá bom? Tá certo. Então, eu vou mutar aqui o meu microfone, desligar, e aí você pode, na sequência, compartilhar sua tela e fazer sua fala, tá? Boa apresentação. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui, só um segundo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente do meu orientador Daniel Scalabrini, por estar aqui, por ter me ajudado em todo esse processo, né? A gente já está aí no laboratório, tem quase 2 anos já trabalhando nesse projeto, que é bastante trabalhoso, mas é bastante gratificante também. Agradecer a presença do professor Gabriel novamente aqui no TCC2, como estava no TCC1, e do professor Guilherme também por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada. E a presença dos convidados também, eu agradeço bastante por terem tirado um tempinho aqui para acompanhar. Então, esse vai ser a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso 2, como requisito parcial para obtenção do diploma de bacharelado em Química, e o assunto que a gente vai tratar é o estudo teórico QMMM no espectro de absorção VVIS em agregados de derivados de fosfóis, né? Meu nome é Kelly Cristina Silva do Prado, meu orientador é o professor Dr. Daniel Scalabrini. Enfim, eu vou começar introduzindo, né, o nosso tema, a nossa apresentação, que é tratando-se principalmente da emissão induzida por agregação. A gente estudou essas 4 moléculas, a gente se baseou em um projeto experimental que utiliza essas 4 moléculas que apresentam emissão induzida por agregação, 6A, 7A, 8A e 9A, que foram sintetizados por Cone e seus colaboradores. E a aplicação desses compostos que emitem por agregação, né, tanto em fotodinâmica, fototérmica, em detecção de óleo, carreamento de drogas, né, no sangue, pelas células, em OLEDs, em vários tipos de dispositivos, é bastante útil. Passando então para a estrutura das moléculas que a gente está estudando, né, numerada em ordem 6A, 7A, 8A e 9A, são as estruturas que a gente vai utilizar, a gente utilizando o mesmo rótulo que foi utilizado no artigo original, o carbono em azul, temos o hidrogênio também, essa esfera pequenininha, fósforo em laranja, nitrogênio em verde, oxigênio em vermelho, o enxofre e o cloro também aí. Os fosfóis, né, são derivados de fosfóis, essas moléculas, elas são heterociclos organofosforados, né, então elas têm uma parte orgânica e uma parte fosforada, que tem como principal componente o fósforo. E ele apresenta modos Rho vibracionais, né, para emissão de luz, de fluorescência. Os objetivos do nosso trabalho, né, primeiramente o objetivo geral seria modelar o efeito de emissão induzida por agregação, na verdade uma emissão aumentada induzida por agregação, utilizando o método QMMM, que é um método quanto-mecânico e mecânico-molecular, e os objetivos específicos, primeiro começando com benchmarking dos funcionais de troca-correlação, em seguida, analisar as frequências harmônicas envolvidas, construir os agregados das moléculas de diferentes tamanhos, para a gente poder analisar se o tamanho do agregado tem influência ou não na emissão de fluorescência, selecionar os agregados, os melhores agregados e modelar os espectros de absorção e emissão, e analisar né, o efeito do tamanho do agregado que a gente construiu, analisar o efeito de solvatação também, utilizando o mesmo solvente que foi utilizado no projeto experimental, que foi a acetonitrila, e comparar com os dados experimentais para a gente verificar se a gente consegue utilizar um protocolo de modelagem para
analisar as propriedades fotofísicas dessas moléculas computacionalmente falando, até porque experimentalmente são parâmetros bastante difíceis de serem definidos, né? A revisão bibliográfica começa explicando primeiramente o que é a fluorescência, né? Que normalmente ocorre em moléculas aromáticas, são conjugados cíclicos. Aqui a gente tem o diagrama de Perrin-Yablonsky, que mostra o espectro principal de absorção, fluorescência e fosforescência. Então, a gente tem aí as posições relativas dos espectros de absorção e o diagrama mostrando as diferenças de energia também. A fluorescência ela obedece à regra de Stokes, em que o comprimento de onda de emissão é maior do que o comprimento de onda de absorção, e pode haver sobreposição espectral por causa dos estados vibracionais. Então, pode ser que, em alguns momentos, ela não obedece à regra de Stokes, né, no momento que elas estão sobrepostas. A emissão aumentada induzida por agregação é um efeito de degradação não radiativa que ocorre por movimentos intramoleculares, né? Então, entre uma molécula e outra. E também pode sofrer degradação radiativa no estado agregado, né? Aqui a gente tem um mecanismo de efeito de agregação. Então, essas moléculas que sofrem esse efeito de emissão induzida por agregação, elas, em solução, elas não são emissivas, diferente da maioria das outras moléculas que fluorescem, né, que geralmente são fluorescentes em solução, essas moléculas aqui, elas são justamente o contrário. Em solução, elas não emitem, por causa da vibração ativa e da rotação em solução também. E aí, quando elas estão agregadas, elas formam pacotes, né, sobrepostos, principalmente dos anéis aromáticos, que acaba permitindo a vibração intramolecular e, aliás, a restrição da vibração intramolecular, porque elas ficam mais presas, e a restrição da rotação também, né? Então, ela emite, né, nesse caso. O efeito dissolvente também é muito importante da gente levar em consideração, principalmente porque no experimento foi utilizado acetonitrila, e aqui também a gente usou como solvente implícito, né? Então, a gente não analisou de fato o parâmetro do solvente, mas a gente deixou ele implícito nos cálculos. Esse estudo já foi feito, né? Na verdade, foi feito experimentalmente também a primeira vez. Essas moléculas, elas foram encontradas, né, nesses compostos de silóis, né? Que tem esses rotâmeros conformacionais aqui, né? Que eles empacotam e tem emissão induzida por agregação, esses aqui foram sintetizados em 2001, mas primeiramente eles foram encontrados em 1984, que foi a primeira vez que foi encontrado essas moléculas que emitem por agregação, né? Como eu disse, normalmente as moléculas elas florescem quando elas estão em solução, e nesse caso aqui é o contrário, que é bastante útil para as aplicações que foram mencionadas. Aqui a gente tem, né, o espectro que foi analisado nesse estudo do experimental com Silol, que ele mostra aqui que a intensidade ela aumenta, né, quando há uma certa quantidade de água, né? Então aqui a partir de 50% da fração de água, o rendimento quântico aumenta, então ela tem uma maior emissão de luz, né? E chega ali no pico quando ela está em 90% de água, provavelmente por a água ser mais polar, ela acaba permitindo com que formem mais agregados. Apesar de não ser visto esses agregados macroscopicamente, né, o que mostra que provavelmente são agregados em tamanho nano, né? O método que a gente vai utilizar principalmente, né, assim, o método TDDFT, que é bastante utilizado nesse tipo de cálculo envolvendo a luz, que é uma extensão da teoria do funcional de densidade, que são aproximações da equação de Schrödinger, né, para poder resolver, para poder tentar aproximar, né, para a resolução desses complexos, dessas moléculas. E a teoria do funcional de densidade, ela leva em consideração a natureza dependente do tempo das ondas eletromagnéticas, no caso da luz, por exemplo, que é a fluorescência. E aí a gente tem também o conceito de funcional de troca-correlação, que são formas mais específicas de aproximação para os efeitos não clássicos dos elétrons, que são utilizados para resolver a equação de Schrödinger dentro do TDDFT. O método principal, né, na verdade, assim, aquele é o método geral, esse é o método específico utilizado aqui, é o método QMMM, que é o método quantum mecânico e o método mecânico molecular, que é um método híbrido. Então, aqui a gente tem, por exemplo, tem um exemplo, né, da separação aqui.
na configuração gerada pelo PECMOL, né, aqui a gente teria o solvente, que na verdade vai ser tratado de maneira implícita no nosso trabalho, mas a título de exemplo, ele está aqui, seria tratado com o GNFF. A gente tem uma molécula principal, que seria a molécula fotoativa, que vai ser tratada no campo B3-lipo, e as demais com o campo de força GNF2 no XTB. É a metodologia que a gente vai utilizar, né? Primeiramente, eu vou citar os programas, os pacotes computacionais utilizados, né? O benchmarking dos funcionais DFT foram feitos utilizando o Gaussian. Em seguida, a gente utilizou o PECMOL para poder formar os agregados, né? E depois o Gaussian também, para a simulação quanto-mecânica dos agregados, e o XTB, que para a dinâmica molecular dos agregados, né? Normalmente, esse tipo de estudo, ele é feito utilizando outros programas, como o GROMACS, por exemplo, mas foi a primeira vez que a gente foi tentar fazer isso usando o Gaussian e o XTB. E aí a gente vai ver os resultados já já. Os parâmetros principais utilizados, né? A gente utilizou o modelo GNFF, né? O campo de força FF e o ALPB. O solvente implícito, né? Acetonitrila, como utilizado no experimental. E a temperatura, a gente tentou simular uma temperatura ambiente, ali em torno de 298 Kelvin. Então, a gente tem aqui, exemplo, uma molécula, né? Que a gente é um agregado de moléculas, de 7 moléculas aqui, utilizando a 6A como exemplo. Então, para a gente começar a fazer esses cálculos, né, primeiramente a gente tem que fazer uma otimização. Só que quando a gente começou a fazer a otimização, as moléculas estavam se separando. E isso não é desejado. Então, o que a gente fez? A gente trouxe um potencial esférico, né, uma parede potencial esférica aqui, para poder prender e deixar esse potencial no local só, não permitindo que as moléculas se separassem. Então, a gente queria garantir, né, utilizando o próprio programa, queria garantir que essas moléculas ficassem no seu estado agregado, ficassem juntas para um melhor estudo dos parâmetros, das propriedades, perdão. A gente utiliza o método ONION, né? São vários métodos, mas esse método ONION é de Our Own and Layered Integrated Molecular Orbital and Molecular Mechanics, então seria nosso próprio orbital molecular integrado, né, de N camadas em mecânica molecular. Onion, com M, significa isso, né, mas ela é uma associação a onion com N, que seria uma cebola em inglês, né, então a gente tem várias camadas aqui na cebola, assim, utilizando isso como exemplo, seria colocar as moléculas, os agregados, em camadas também. Então, a gente fez o quê? A gente colocou esses agregados, né, utilizando o XTB e o Gaussian. A gente definiu uma camada alta, que seria o high layer, que é a molécula fotoativa, com o CAMB3 funcional de troca e correlação. E o low layer, que é GNF2 XTB, aqui para as moléculas que estão ao redor, que não são fotoativas, né? A gente deixou elas fixadas também, para evitar que elas se movessem. Aí essa high layer é a molécula que é tratada no método com modo quanto mecânico, e as demais, né, que estão em linhas, elas são com mecânica molecular, então de modo clássico, né? Então, para poder até diminuir a necessidade computacional e não deixar tudo com TD-DFT. Então, esse método é bastante útil para isso, porque você consegue simular a fotoatividade da molécula sem deixar o estudo muito pesado. Em seguida, aqui a gente tem os resultados, né, que a gente obteve. Primeiramente, o benchmarking, como foi citado, né, que é o nosso principal objetivo, o nosso primeiro objetivo, perdão, porque não dá para poder começar a fazer esses métodos sem determinar uma aproximação adequada para as propriedades que a gente vai fazer. Então, a gente viu 7 funcionais de troca-correlação e a gente avaliou também com várias funções de base, DF2-SVPP, DF2-SVP, DF2-TZVPP e o DF2-TZVP. E a gente comparou os valores encontrados, né, de comprimento de onda com os valores experimentais do artigo feito por Koenig e seus colaboradores, né? E a gente vê aqui que os comprimentos de onda, à exceção do 6A, eles se aproximaram bastante, né, dos valores experimentais, como a gente esperava, principalmente com o BMK, a função de base BMK e o CAMB3-LIP.
Então, a gente fez assim, o BMK, ele descreve melhor os comprimentos de onda, ele se aproxima mais. Mas aí, mais para frente, a gente verificou que, na verdade, seria mais interessante utilizar o Cambridge 3-Leap para esses cálculos, porque ele descreve melhor as transições de transferência de carga. Então, o BMK, apesar de descrever melhor os comprimentos de onda, ele não era tão adequado assim para as transferências de carga que a gente precisa para analisar, de fato, a fluorescência. E aí a gente também fez o cálculo da força do oscilador, que é um parâmetro que ele é proporcional à absortividade molar, a quantidade de energia que a molécula vai absorver, e a gente comparou elas com os valores experimentais em cada função de base, né? Na verdade, assim, a gente esperava mais que ela fosse linear, mas, assim, do fato dela ser já proporcional aos valores encontrados, já é bastante satisfatório, porque elas devem ser proporcionais, né? A força de oscilador do ponto de vista quanto mecânico com a absortividade molar, que é um parâmetro experimental. E aqui também a gente fez um estudo de Hole electron, então a gente designou aqui um local de onde sai a molécula, aliás, perdão, de onde sai a densidade eletrônica quando ela está no estado fundamental e para onde vai quando ela vai no estado excitado. Então aqui esse buraco em azul é onde ela estava no estado fundamental e ela passou para esse espaço verde, né? É bem próximo, na verdade. Então isso mostra que tem que é uma transição local, né? Então ela não passa para longe. E também demonstra um forte caráter pipa-estrela dessas transições eletrônicas da absorção de fluorescência. Os parâmetros termodinâmicos que a gente utilizou, né? A gente fez aqui, a gente analisou 4 parâmetros termodinâmicos, que foi a energia potencial, a energia cinética, a temperatura, a energia total, através do tempo. Para cada uma das moléculas, a gente vê aqui, né, que começaram com alta energia potencial, alta energia cinética, e abaixou muito rapidamente, né? Essa diminuição para a energia potencial, por exemplo, para valores negativos, demonstra que a otimização foi bem sucedida, né? Então, logo a molécula ela entra, o grupo de moléculas, ela fica mais estável, ela atinge um mínimo, né, potencial e fica mais estável. A temperatura também ela acompanha, né? Ela é uma média da energia cinética, então ela acompanha essa diminuição, ela diminui com menos intensidade, mas ela diminui também muito rapidamente e continua constante ali a partir de um certo nível. E aí o que a gente fez? Utilizando esses parâmetros, a gente determinou aqui os agregados que seriam utilizados. Então, a partir de um certo ponto, mais ou menos 10, 20 picômetros, picosegundos, a gente decidiu que, a gente pôde perceber que já tinha sido alcançado a estabilidade dos agregados, e escolhemos esses aqui, né? 7 moléculas e 14 moléculas para as 4 moléculas que a gente vai utilizar, 6A, 7A, 8A e 9A. A gente escolheu esses agregados, essas conformações obtidas, né, para poder continuar os cálculos. Em seguida, a gente determinou qual que seria a camada alta, que é o high layer, que vai ser tratado com o método quantum molecular, que seria o Cambridge 3-Leap, né, que é essa molécula fotoativa, que está retratada com bastões e esferas, e as moléculas em linha serão as moléculas tratadas no nível mecânico molecular, fixadas, né? Então, elas não se movimentam durante o nosso estudo. A gente fez os cálculos com elas todas paradas, apenas se movimentando para encontrar a otimização e a melhor conformação as moléculas fotoativas, que seriam as moléculas centrais. A gente também fez o estudo aqui do espectro de absorção, o VVIS, de cada uma das moléculas em uma solução. E aí a gente comparou também, aí, né, fez uma solução infinitamente diluída. E aí o agregado de 7 moléculas é essa linha laranja e o agregado de 7 moléculas é essa linha verde. Então a gente percebe aqui, né, que a intensidade normalizada em relação ao comprimento de onda mostra que há um deslocamento batocrômico, né? Então, quer dizer, um deslocamento para o vermelho com absorção em menor quantidade de energia para quase todas as moléculas, à exceção da molécula 7A, provavelmente pela própria estrutura dela, né? Então, a gente percebe aí que tem esse deslocamento para o vermelho, precisando de uma menor energia na absorção. E a emissão, né, que era, na verdade, nossa primeira ideia. A emissão a gente tentou fazer com uma molécula, só que o que acontece? São cálculos muito pesados, são muito difíceis. E também, assim, a gente fez, normalmente o padrão do programa
é utilizar 126 passos. A gente fez 227 passos e ainda assim não foi possível chegar naquele mínimo potencial que demonstra que há uma estabilidade na molécula. Então, a gente fez o total de energia, a gente avaliou o total de energia que, por exemplo, para a molécula 6A de aglomerado de 14 moléculas do cromóforo 6A, a gente avaliou a evolução da energia total, o desvio médio do gradiente e a força interna. E apesar de parecer no gráfico, né, que encontra valores constantes, quando a gente vai olhar os valores mesmo, chega a um certo ponto que ele para, que a gente fez o máximo que a gente viu que realmente não ia mudar, ele fica oscilando, ele sobe e desce esses parâmetros. E acaba que não é possível encontrar o mínimo potencial. Provavelmente, assim, essa propriedade de emissão ela é bem mais difícil de ser feita do que a da agregação. E, na verdade, esses cálculos ainda estão rodando, então elas não vão... era a nossa ideia inicial estudar essas propriedades, mas como não foi possível, a gente vai deixar elas calculando ainda, para a gente ver quais serão os resultados possíveis, né, se a gente conseguir encontrar para a emissão. Então, a gente tem, assim, as considerações finais do trabalho, né, que foram aqui. A gente verificou que o protocolo se mostra adequado, pelo menos até a parte de absorção UV-vis das moléculas fluorogênicas nesses agregados moleculares em solução, lembrando que a solução a gente fez com solvente implícito, não foi explícito, tá? A escolha do funcional de troca-correlação é crucial, ela é essencial e ela deve ser feita baseada em benchmark. Então, a gente deve comparar vários, fazer com vários funcionais de troca-correlação, utilizando várias funções de base, para a gente, então, verificar qual seria a mais adequada. Como a gente escolheu, o BMK seria mais adequado utilizando comprimento de onda, em relação ao comprimento de onda, e em relação, de fato, à transição de energia, seria o Campbell 3-lip, que foi o que foi utilizado na camada alta nas moléculas fotoativas centrais no método QMMM. Então, aqui a gente viu que eles foram considerados adequados. A gente utilizou o campo de força GNFF, né, para poder fazer essa dinâmica molecular, que se mostrou bastante eficaz para essa parte da absorção. E as otimizações de geometria com o método ONIO foram bem sucedidas também. Então, a gente conseguiu encontrar rapidamente um mínimo potencial de energia, mostrando que a molécula tinha atingido uma certa estabilidade. E os cálculos CD-DFT mostraram que essa agregação molecular também provoca esse deslocamento batocrômico, como eu citei, o deslocamento para o vermelho, absorvendo em menores quantidades de energia, né, nos espectros de absorção. A próxima etapa, então, seria simular de fato o espectro de emissão para entender o efeito de emissão induzida por agregação e derivado de fosfóis. Então, a gente fez primeiro essa parte dos espectros de absorção e, em seguida, a emissão, né? A gente espera poder fazer isso, porque, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos, queda de energia, né, na UNB, o programa que a gente usa, o cluster também que a gente usa, que seria um supercomputador também, ele deu alguns problemas, então acabou que a gente não conseguiu fazer esses cálculos, porque, como eu citei, são bastante pesados, né, bastante demorados. Então, isso foi, mas apesar disso, o método se mostrou bastante eficaz. Aqui eu tenho as referências bibliográficas utilizadas para a apresentação, né? As demais estão no trabalho em PDF. E é isso, muito obrigada a todos. Tudo bem, Kelly. Se a gente estivesse numa reunião presencial, eu bateria palmas agora. Quer dizer, eu posso bater palmas, tá? Mas eu pediria que até todo mundo que estivesse presente aplaudiria, tá? Sua apresentação. Obrigada. Você falou de maneira muito calma, né? Deu para acompanhar. Deixa eu só pausar a gravação, senão vai ficar muito grande. Rapidinho aqui. Peraí. Então, gravação encerrada. Muito bem. Tá? Depois você pode